Tiros nas escolas, agressões a professores, bullying, medo. Afinal, de onde vem tanta violência? Esses adolescentes a quem se atribui práticas de atos infracionais, eles estão agindo ou estão reagindo à violência que sofrem? Temos que olhar para o espelho e encarar que a nossa sociedade ela é violenta. Nós não podemos só ensinar matemática e português. Nós temos que ensinar valores. Sabia que o Brasil é líder mundial em violência contra docentes? Pois é, mais da metade dos educadores de escolas públicas já presenciaram agressões físicas ou verbais a funcionários e professores. Mais de 12% disseram que essa violência é semanal e quase 5.000 já sofreram atentado à própria vida. Entre os estudantes, a agressão é ainda maior. O que fazer para combater a violência nas escolas? Veja o que pensam especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Agora, no Em Discussão. Essa questão da violência, quando a gente faz uma busca relacionada na imprensa, por meio de notícias, então a gente verifica que é algo que tem tomado conta de todo o território nacional. Então, o Norte, aí, trouxemos 2 casos recentes, casos de bullying em escolas em Manaus, cresce em 2 anos, professores trabalham com medo por conta da violência nas escolas do Pará. Aqui no Nordeste, mais de 130 professores do Rio Grande do Norte afirmam ter sofrido atentado contra a vida. Também em Salvador, aqui, escolas da capital baiana registram uma ocorrência policial por dia. Centro-Oeste, aqui nós temos, no Mato Grosso, dados mostram aumento nos casos de agressão no ambiente escolar. Depois, aluna atira em colegas dentro de escola em Goiânia e mata 2. Sudeste, também aluno agredido por colegas em escolas do Rio. Em São Paulo, o registro de 3 agressões por dia. Sul também, alunos relatam casos de abuso e agressão em escola municipal. E Santa Catarina, professora denuncia aluno de 15 anos por agressão na escola, dilacerada. Quando a gente começa a pesquisar a temática e busca referências, nós sentimos que ainda há muito pouco em termos de pesquisas a respeito da temática da violência nas escolas. Então, eu trouxe também aqui algumas contribuições do Gonçalves Exposito, de 2002, onde se tem como causas o reflexo da violência da sociedade na qual ela está inserida, desigualdade social e econômica, diferenças culturais, incapacidade de dialogar, preconceito e discriminação. E que é algo que nós temos vivenciado, infelizmente, no nosso cotidiano. Ainda mais nos dias de hoje, onde algumas posturas extremistas acabam incentivando mais esse discurso, muitas vezes, de ódio, preconceituoso, de discriminação. E, claro, isso repercute em nossas escolas. A pesquisadora Miriam Abrumavai sintetizou assim uma visão sobre a violência escolar. Existe uma violência da sociedade que reflete dentro das escolas, como o tráfico de drogas ou briga de gangues. Mas a principal forma de violência é aquela cotidiana. A homofobia, o racismo, as agressões verbais e físicas, a aversão aos pobres, as regionalizações, a aversão aos nordestinos, aos nortistas, muitas vezes aos sulistas, assim como adultos não sabem lidar com jovens e não sabem lidar com a diversidade nem com os próprios sentimentos. Visitando essas escolas, encontrei, por exemplo, senador, milhares, não estou exagerando, milhares de livros distribuídos pelo MEC para serem entregues aos alunos, depositados nessas escolas sem a devida distribuição. Isso é um crime, inclusive patrimonial. Encontrei diversos aparelhos de ampliação de voz, os professores sabem como sofrem para se esgoelar 24 horas quase que por dia,
para dar as suas aulas, e esses aparelhos, também comprados pelo poder público, estavam depositados ali estragando. Em várias escolas do Rio de Janeiro que eu visitei. Ausência, por exemplo, de bibliotecas, laboratórios também fechados, as cozinhas mal cheirosas e sujas. E aí cabe a pergunta que foi feita aqui por vários companheiros da mesa: quem violenta primeiro quem? Onde nasce a violência? Quem são as vítimas dessa violência? Neste momento em que esta casa está debatendo e discutindo a redução da maioridade penal, cabe também essa pergunta. Esses adolescentes a quem se atribui práticas de atos infracionais, eles estão agindo ou estão reagindo à violência que sofrem? O brasileiro se gabava de ser um povo alegre, camarada, pacífico, mas faz tempo que a ficha caiu, viu? Os números revelam que somos, sim, uma sociedade violenta. Será então que a escola poderia ser diferente? Nós temos que olhar para o espelho e encarar que a nossa sociedade ela é violenta. Quando a deputada apresentou aqui alguns dados falando de a fonte da violência, causa, origem, traz a questão da intolerância. E ela perpassa todas as questões de violência que acontece dentro da escola. A fonte, às vezes, é o bullying. Ela começa, e o bullying, o que pauta, né, o bullying é a intolerância, a diferença. É o não respeito. E esse não respeito, ele vem de onde? Ele não é de dentro da escola. Já superamos essa ideia de que somos um país de paz. Nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Os dados demonstram isso. E é numa realidade de que um país tem mais assassinatos do que em países que estão em guerra, que nós queremos uma escola limpa, absolutamente em paz, como se isso fosse possível acontecer. A escola pública tem violência porque ela está registrada num território de violência. E ela não pode ser de outra forma, porque o menino que vai para aquela escola está convivendo com a violência na sua porta, está convivendo com a violência dentro da sua casa. Então, como é que ele pode ser de outra maneira? Os números da violência no Brasil, como também ela aqui chamou a atenção, são números de países em guerra. Países em guerra mesmo. 59 mil brasileiros foram assassinados durante o ano de 2015. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Mais da metade das vítimas de homicídios são quem? São jovens, né? O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking dos países que mais matam jovens. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do planeta. E há quem defenda, inclusive aqui no Congresso Nacional, que deve prender mais, encarcerar mais. Acha que a solução é essa. 654.372 presos, dos quais metade são jovens e mais da metade são negros. Então, entendemos que tratar da temática, da problemática da violência nas escolas públicas exige, em primeiro lugar, está entendendo, que nós tratemos do genocídio da juventude pobre, negra desse país. Não haverá escola em paz se nós não compreendermos que o racismo é fundante na violência brasileira. O menino negro, a menina negra não se identifica, não se vê no espelho desta sociedade. Então, mesmo que ele conviva num espaço em que ele tenha primos, tios, brancos, de todas as cores, e ele possa se sentir no seio da família um pouco mais acolhido, ele vive numa sociedade que o discrimina,
que ele saindo daquele ambiente familiar, ele vai se bater na porta de um shopping, na porta de um restaurante, na porta de um ambiente mais elitizado na sua sociedade, de forma travessa. Né? Vai ter que a todo momento provar que ele pode estar naquele lugar. Porque assim é a sociedade brasileira. Então, eu gostaria de dizer que se nós não tivermos um projeto claro na sociedade brasileira, não digo nem para superar, que nesse momento é uma utopia grande demais, mas para diminuir rapidamente as desigualdades sociais e para incluir, abrir as comportas de oportunidade aos meninos e meninas negras desse país, nós vamos continuar tendo uma escola pública agressiva e uma escola pública violenta. As drogas e a violência nas escolas. Qual a relação entre elas? Será que deveríamos investir mais ainda nessa guerra contra as drogas? Essa guerra não é nossa. Essa guerra foi importada do Império Norte-Americano e nós compramos essa guerra, compramos inocentemente, fomos levados a fazer essa guerra e essa guerra tem trazido só miséria, só violência, só genocídio para a nossa sociedade. A única maneira de combatermos as drogas é através da educação, é mostrarmos através do processo que nós somos capazes, e provamos isso quando fizemos aqui a campanha de esclarecimento dos portadores de HIV, e hoje o Brasil é exemplo, é referência disso, quando combatemos o tabaco, não através da criminalização do tabaco, mas através de programas de conscientização dos malefícios do tabaco. Nós podemos também fazer campanhas igualmente eficazes para mostrar os malefícios das drogas, mas com a legalização do comércio e da venda das drogas. Se nós conseguirmos dar esse passo além, se o Estado assumir a venda das drogas nas drogarias, nas farmácias, para aqueles que ainda têm o vício, e nós conseguirmos fazer uma tributação muito elevada das drogas ilícitas e direcionar esse tributo para a educação, para a saúde e para o resgate daquelas pessoas que estão infelicitadas pelo uso das drogas, nós seremos uma outra sociedade. Guerra às drogas se faz com educação, com ciência, com cabeça, com raciocínio, com publicidade positiva, mostrando os malefícios das drogas e não nos matando mutuamente. Eu concordo integralmente com o desembargador no que diz respeito à política de drogas nesse país. Eu fico com o coração, às vezes, partido. Eu que sou uma pessoa que também milito na área do turismo, que vou passando aí vejo lá o outdoor. Uma pedida de caranguejo e cerveja dobrada. Uma pedida de caranguejo, aí nem quero discutir a questão ambiental dos caranguejos, né? O período do defeso, nada disso. Né? A pedida de caranguejo e rosca triplicada. Nós vivemos numa sociedade que faz o elogio à droga, ao álcool, permanente, como política. E queremos combater as drogas ilícitas dessa forma, como se álcool não matasse nesse país. Quando a gente cruzou os dados da segurança com os da educação, a gente teve a seguinte situação. Nós perdemos os nossos alunos nos anos finais, por volta de 14, 15 anos. Quando eles deixam a escola, eles evadem. E quando a gente olhou o quadro da segurança, os alunos entram para o crime na mesma faixa etária. Então, quando a escola começa a falhar, esse sujeito ele não desaparece, ele continua na sociedade. E aí ele aparece lá nos dados da segurança pública. E aí a gente fica pensando assim, o Estado ele tem que investir nos seus sujeitos. E ele tem que escolher se ele vai investir nesse sujeito na área da educação ou se ele vai investir depois lá na área da polícia. O que está levando o tráfico, os garotos para o tráfico, não é a droga.
é a capacidade de construir um futuro com dinheiro que a sociedade está negando a esses jovens. Então, quando o tráfico captura o jovem, ele não captura pela droga, ele captura pelo dinheiro, pelo salário, pela capacidade de poder dar a ele um sustento ou um sonho de futuro que ele não tem. Educar para resolver conflitos, para saber lidar com as emoções, para compreender direitos e deveres. Veja o que as instituições têm feito para promover a paz nas escolas. Aí eu trago algumas ações que eu identifico no estado de São Paulo, nas cidades onde tive a oportunidade de conhecer ações para a redução de violência escolar. Isso passa por criação de espaços de participação da comunidade, incentiva a participação de diferentes atores sociais, isso é muito importante, e elaboração de proposta pedagógica com eixos temáticos sobre violência e práticas de convivência. É claro que, para acontecer tudo isso, a gente precisa ter um corpo de educadores na escola, engajados, devidamente valorizados, em sintonia com a comunidade escolar, para fomentar a participação e, claro, estabelecer um rito de ações do qual a gente possa ter bons resultados e que sejam resultados que possam ser atingidos não em 20 anos, mas que a gente possa colher de uma forma mais rápida. Seria interessante desenvolver também um trabalho de alfabetização emocional com os nossos alunos. Eu acredito que o psicólogo escolar poderia ajudar muito nesse trabalho em conjunto com os professores, porque também quantos são os professores que chegam à sala de aula e que carecem também de uma formação voltada a esses aspectos emocionais, de desenvolvimento emocional do ser humano. Justiça restaurativa nas escolas. Restaurar a paz através dos próprios adolescentes e dos professores e dos familiares. Eu conheci na Argentina um programa que a Denise falou, que já teve aqui no Brasil, mas é política pública na Argentina, Escolas para a Paz, onde crianças, ainda no primeiro período da escola, elas aprendem a construir a paz. Quando há um conflito na escola, quando há um ato de violência na escola, não se chama conselho tutelar, não se chama polícia, não se chama justiça. Aliás, polícia e justiça, respondendo, senador, a sua pergunta, tem que ficar distante da escola. A escola tem que ter autoridade pedagógica para resolver os seus conflitos. E a resolução dos conflitos tem que partir do próprio ambiente escolar. Os alunos, as crianças, os jovens, eles têm que ser educados para resolver os seus próprios conflitos sem intervenção externa. Nós conhecemos os argentinos, são os nossos piores adversários dentro do campo de futebol, mas eles têm essa prática na busca pela paz que nós precisamos aprender muito com eles. É fundamental, dentro dos ambientes educacionais, aprender a conviver e aprender a dialogar, né? Isso é essencial como elemento formativo no ambiente educacional, até porque, se pararmos para analisar com calma, o artigo 205 da nossa Constituição Federal bem salienta que a formação do educando ela é para o mundo do trabalho, para a formação da cidadania e para o pleno desenvolvimento da pessoa. O Ministério da Educação tem, sobre esta perspectiva, uma atuação na educação superior e na educação básica. Nós temos na educação superior, já com 330 universidades e faculdades em todo o Brasil que aderiram à iniciativa e estão desenvolvendo belíssimos planos de trabalho em todo o Brasil, nós temos o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, cultura da paz e direitos humanos. No caso da educação básica, que tem 200 mil escolas, né, 100 vezes mais do que universidades e faculdades, uma iniciativa como o modelo do Pacto não caberia, porque é uma rede imensa, gigantesca, uma outra estratégia teríamos que estabelecer. A estratégia que nós estabelecemos foi trabalhar estas temáticas, inclusive a professora Miriam Abramovay é uma das nossas consultoras, né? Trabalhar uma plataforma aberta para toda a sociedade brasileira, para todas as escolas, para toda a comunidade escolar, uma plataforma de educação e direitos humanos que vai abordar fortemente a temática do bullying, do preconceito, da violência e da discriminação.
né? Nós temos que entender que formação não é só estar em um curso, né, e ter um certificado. Formação é isso que nós estamos fazendo aqui também, isso aqui é uma formação. E terá um módulo de mediação de conflitos, porque não tem como nós lidarmos com estas situações se não estabelecermos a capacidade da escola, da universidade, de todos nós, de todas as instituições, de lidar com os conflitos. Os conflitos existem. Existem, têm que ser tratados, tem que ser um momento de aprendizado. Então, essa plataforma que será disponível para toda a comunidade escolar, para todo professor, para todo diretor, para todo secretário de educação, para todo pai de aluno, né? Para todo membro de conselho escolar, enfim, para qualquer cidadão. Então, a gente acredita que, dessa maneira, na educação básica, o MEC dará uma excelente contribuição, propiciando para dentro de cada possibilidades, cada situações, porque 200 mil escolas, 5 mil e tantos municípios, cada localidade, né, tem seu jeito de tratar e lidar. Ao disponibilizar uma plataforma dessa natureza, o MEC, então, entende que pode contribuir num tema tão importante, tão necessário, né, como foi bem colocado aqui. A violência não está dentro da escola, a gente faz um enfrentamento à violência. E esse trabalho, ele tem um profissional que ele é fundamental, ele é mais extenso e mais intenso dentro da escola, que conta com esse profissional, psicólogo escolar, pedagogo e orientador educacional. Ele é mais extenso e mais profundo quando nós temos essa equipe completa e menos extenso quando a gente não conta com esses profissionais. E nós, da gerência de educação, de orientação educacional, nós estamos numa campanha, né, num grande empenho em aumentar o número de profissionais, desses profissionais no espaço da escola, porque a gente sabe do resultado, né, do trabalho desses profissionais dentro da escola. Quando a gente solicita os profissionais, o que nos é dito é que não há recurso, né? A gente tem contenção de gastos. Os municípios que eu tenho contato têm feito o que podem para amenizar essa situação e para realmente ter um resultado mais promissor, mais fraterno, um ambiente mais saudável de ensino. Mas eu creio que algumas dessas possibilidades que eu trago aqui para que a gente possa pensar junto, elas exigirão investimentos, recursos públicos. E claro que entendo que a União ela precisa ser mais presente nesse sentido. Nós sabemos que do que é recolhido em termos de impostos, mais 2 minutos, né? A União ela fica com a maior parte, o município onde as pessoas vivenciam e tem hoje a maior obrigação com relação à educação pública, principalmente na etapa do ensino fundamental e educação infantil, ele fica com a menor fatia desses recursos. A construção também, acho que é importante que haja um olhar pelas coisas positivas que estão acontecendo. Muitas vezes a gente é encharcado cotidianamente, né, de exemplos negativos. Parece que a grande maioria dos jovens não estão produzindo algo positivo para as suas vidas ou para a coletividade. Eu acho que a gente vai precisar também ter um debate grande, senadora Lídice, no futuro, como preencher os espaços da comunicação social com coisas positivas, né? Hoje ficou ficou na moda falar mal do Brasil. Mas nós podemos falar bem de brasileiros. Existem muitos jovens que estão sendo multiplicadores nas suas comunidades, muitos jovens que têm alertado, têm participado junto com as suas comunidades de uma evolução da pacificação. Eu acho que nós precisamos trazer esses exemplos positivos. Só se fala mal do Rio de Janeiro. O Rio é um horror, nada funciona, realmente é complicado mesmo. Não vamos também tapar o sol com a peneira. Mas quantos pontos de luz existem naquela cidade? Só no Morro do Alemão, eu sei, existem mais de 1000 projetos sociais. A gente percebe exatamente isso. Todas as vezes em que uma criança, um aluno, uma comunidade só escuta o lado negativo dessa comunidade, desses espaços,
sem perceber, nós estamos reforçando a cultura e a questão de vocês não podem, vocês não conseguem, não existe forma de transformar, precisa de muito para transformar. E, na verdade, a transformação da cultura da violência é exatamente propagar essa questão de o espaço é violento, a violência existe, existem uma série de vertentes para ou contra, mas só que eles podem sim. Tem saída. E cada vez que você diz que eles podem, eles conseguem, que a gente consegue abrir portas para que esses alunos, para que esses espaços e esses professores percebam o bom trabalho que fazem e não queiram sair dessas áreas. Nós não podemos só ensinar matemática e português. Nós temos que ensinar valores. Nós temos que ensinar, isso tem que ser aprendido, vivido. Eu acho que nós não vamos conseguir resolver o problema das escolas se a gente não resolver o problema da sociedade e vice-versa. A escola é a solução para a sociedade e a sociedade é a solução para a escola. Não pode haver essa separação. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet no senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até um próximo tema em discussão no Senado Federal.